Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estudamos na unidade 3 a importância do uso da internet no apoio ao trabalho docente. Hoje apresento a vocês a importância de trabalhar aplicativo em sala de aula com o nosso aluno do PROEJA. Peço a vocês que continuem fazendo suas anotações para que as suas dúvidas sejam esclarecidas no fórum Tira Dúvidas e também para que possam fazer todas as suas interações necessárias nos fóruns avaliativos e discussão. Iniciamos então fazendo um breve comentário do termo web. A palavra web pertence ao vocabulário da língua inglesa e significa rede. Mesmo pertencendo ao léxico inglês, o termo é amplamente utilizado em português, como muitos outros com a mesma origem. Esse conceito é utilizado dentro do espaço da tecnologia para referir-se a um sistema de interligação de documentos e recursos de forma geral através da internet. O termo tanto pode se referir a uma página de internet, a um lugar virtual, o website, ou a um servidor. Esse documento eletrônico contém informações adaptadas ao espaço em que se encontra e de forma que as pessoas possam ser acessadas por usuários do mundo todo. Hoje em dia, esse acesso pode se dar a partir de um computador ou de qualquer outro dispositivo móvel. Uma página web é o nome que se dá a um documento eletrônico. Como já vimos nas unidades anteriores, o web é a forma resumida e adaptada de www, ou seja, World Wide Web. A essas páginas se pode ter acesso através de uma conexão de internet e as mesmas estão compostas por textos, informações, links e aplicações informáticas. As páginas web normalmente funcionam como uma espécie de cartão de apresentação digital. Empresas, pessoas particulares ou organizadas usam este recurso para apresentar suas ideias ou fornecer informações. As páginas web geralmente se encontram em formato HTML, que é a linguagem utilizada nelas e que permite operar com links, etc., o que utilizam um determinado navegador. Através delas, pode-se acessar outras páginas navegando entre links. Para prosseguirmos, é pertinente também esclarecer o conceito do termo website. O que é um website? Palavra feita da união dos termos ingleses web mais site. É o lugar onde se reúne várias páginas web dentro de um mesmo domínio e relacionadas entre si. No contexto das comunicações eletrônicas, website e site possuem o mesmo significado e são utilizadas para fazer referência a uma página ou a um agrupamento de páginas relacionadas entre si e acessíveis na internet através de um determinado endereço. No português europeu, é também comum utilizar o termo sítio da internet ou sítio eletrônico. Há diversos tipos de websites disponíveis na internet. Os mesmos podem ser institucionais, informativos, pessoais, comunitários, etc. Cada website possui um objetivo de acordo com o público ao qual é direcionado. O servidor web, por outro lado, é o computador ou a unidade onde se executam determinados softwares, ou seja, é um programa utilizado para transferir páginas web. O significado de web ganhou outro sentido com o aparecimento da internet.
Estas informações técnicas são de grande importância no nosso percurso, pois possibilita a compreensão de vários outros itens ligados à internet e que permitem a navegação de um lugar para outro apenas com um clique. Apesar da internet fazer parte do cotidiano de muitas pessoas, tanto os professores quanto os alunos não podem reduzir a utilização das tecnologias da informação, em especial o computador, a essa rede. Dessa forma, propomos uma discussão acerca de aplicativos disponíveis na maioria dos computadores. Trabalhando aplicativos em sala de aula. Software e aplicativo ou aplicação é um programa de computador que tem por objetivo o desempenho de tarefas práticas, em geral ligadas ao processamento de dados, como o trabalho em escritório ou empresarial. Tem como foco o usuário. A sua natureza é, portanto, diferente da de outros tipos de softwares, como os sistemas operacionais e as ferramentas a eles ligadas, como jogos e outros softwares lúdicos, entre outros aplicativos. Dentre os softwares aplicativos, daremos um pequeno destaque aos programas para escritório, os quais utilizamos diariamente. Dentre esses programas, encontraremos editores de texto, planilhas eletrônicas e editores de apresentação. Vamos citar agora apenas o pacote Office. Ele consiste em múltiplas aplicações unidas, geralmente com funções complementares, mesma interface, e pode ou não se interagirem entre si. Exemplos: o Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de textos, planilhas de cálculos e banco de dados. É também conhecido como DB Database, possui apresentação de gráficos, gerenciador de tarefas e de e-mails e contatos. Os programas mais usados do pacote Office são Excel, mundialmente conhecido. O Excel é um programa para criar planilhas, armazenar dados, fazer operações matemáticas, criar tabelas de clientes e até mesmo tabelas para bancos de dados. O PowerPoint, esse é outro programa muito importante. Cria apresentações de slides com animações, imagens, vídeos e muitas outras funções. Perfeito para apresentações de trabalhos escolares e projetos de empresas. Sua funcionalidade permite às pessoas, sem nenhum conhecimento, aprender a usá-lo facilmente. O Word. O Word é o mais usado entre os programas do pacote Office. É um programa de produção de texto, tendo nele corretor ortográfico, várias fontes, tamanhos de letras e diversas outras funções. Tais aplicativos foram desenvolvidos especificamente para tarefas diretas como a editoração de textos ou a preparação de apresentações, mas queremos provocar em vocês uma curiosidade para que busquem outras formas de utilização dessas ferramentas, as quais poderão superar os objetivos primeiros a que foram estruturados. Como podemos utilizar um editor de apresentação ou uma planilha eletrônica em uma atividade que instaure numa sala de aula um ambiente produtivo como pensado por Papert? Esse deve ser, portanto, o foco de nossas ações quando organizamos atividades
envolvendo o pacote Microsoft Office. Agora que estamos melhor informados com relação ao website, pacote Office, partimos para compreender a utilização dessas ferramentas e outras em prol da educação. Como fazer uso desses aplicativos em sala de aula para melhorar o aprendizado? Essa possibilidade pedagógica procede? O uso de aplicativos em sala de aula é uma técnica eficaz para quem quer despertar o interesse em chamar a atenção e promover o engajamento dos alunos. Vivemos num mundo em que a conectividade e a colaboração fazem parte de nossas vidas desde cedo. Faz alguns anos, fomos apresentados à geração dos chamados nativos digitais, isto é, aquelas crianças que nasceram em um mundo digitalizado e que, com 1 ou 2 anos de idade, já se interagem com tablets e celulares. Mesmo aqueles que já estão em idade de cursar universidades, têm o uso de aplicativos como prática natural e diária, algo inato às suas personalidades, sendo o digital um ambiente onde se sente muito à vontade. Nesse contexto, quando falamos de utilizar aplicativos digitais em sala de aula, não estamos falando de permitir que os alunos usem seus smartphones para conversas pessoais ou que joguem quando deveriam estar prestando atenção na aula. Estamos falando de se aliar às vantagens da tecnologia na educação, de adotar essa nova maneira de trabalhar e tirar o máximo proveito de todas as boas coisas que a transformação digital pode trazer para a escola e para os alunos. Além de expandir o espaço de aprendizagem para o ambiente virtual, os aplicativos educacionais abrem novas possibilidades de estudos na sala de aula. Historicamente, estamos acostumados a ver os estudantes a caminho da escola, portando seus livros e cadernos. No entanto, com as novas tecnologias, é normal ver os alunos usarem alguns instrumentos modernos para auxiliar o processo de aprendizagem. É claro que isso é bastante controverso, pois os mais tradicionais defendem a metodologia clássica de educação, lápis, papel e lousa. Adotar alguma ferramenta online para a educação é, sem dúvida, um diferencial para as instituições de ensino. Os aplicativos permitem não só complementar os conteúdos do currículo escolar, mas por muitas vezes possibilitar também acompanhar o desempenho dos alunos e turmas de onde estiverem e em tempo real. É comum encontrar escolas que desenvolvam métodos próprios com a tecnologia dentro de seus planos pedagógicos. Uma das últimas novidades é a criação de aplicativos para dispositivos móveis que colocam professores e alunos em um mesmo ambiente virtual. A plataforma LMS, sigla em inglês para Sistema de Gestão de Aprendizagem. Por exemplo, é utilizada em algumas escolas. As vantagens são várias, pois o aluno tem sempre em mãos uma ferramenta que o possibilita conhecer as atividades que deverão ser entregues e até mesmo estudar acessando provas anteriores de determinadas disciplinas. Segundo o depoimento de um professor que coordena a área de tecnologia educacional da Escola Móvel em São Paulo, esses ambientes virtuais funcionam como uma expansão da sala de aula, pois os professores publicam conteúdo, agendam provas, lições de casa e interagem com os alunos de outras maneiras, como fóruns e debates.
A finalidade de um projeto com essas tecnologias é ampliar as possibilidades de ensino sem substituir a área convencional da sala de aula, construindo um espaço virtual de aprendizagem complementar. É possível ampliar o repertório dos alunos. Talvez essa realidade ainda esteja distante de muitas escolas, considerando a falta de recursos humanos no seu quadro, principalmente nas escolas públicas, mas jamais deixará de ser uma possibilidade. Sem dúvidas, o fato de usar tablets, notebooks e smartphones no ambiente escolar pode tornar os estudos mais atraentes e agradáveis. No entanto, os cuidados para que a tecnologia não seja objeto de distração precisam ser tomados. É preciso preparar e aplicar uma sequência didática que seja coerente, que exija participação efetiva e um protagonismo do aluno. O Instagram, por exemplo, é muito utilizado no dia a dia dos jovens. Será que existe uma possibilidade de um trabalho pedagógico utilizando essa ferramenta? Será que os jovens se sentirão mais estimulados? Vamos ver uma prática desenvolvida? Para uso dessa ferramenta, a escola precisa de permitir o uso do celular. Sabemos que os professores sofrem para conseguir com que o aluno não utilize o aparelho em sala de aula. Mas, apesar do celular ser em grande parte um grande vilão durante as aulas, ele também poderá ser um aliado se for utilizado de maneira correta, pois a grande maioria dos jovens possui redes sociais e adoram utilizá-las. E por que não utilizá-las a favor da educação? Quem disse que as redes sociais precisam ser inimigas do ensino e do aprendizado? Professor, é hora de adequar-se às novas tecnologias e buscar maneiras de aproximarem-se do universo dos alunos. Utilizar as redes sociais em sala de aula pode ser uma ideia agradável, tanto para o aluno quanto para os professores. Utilizar o Instagram em sala de aula pode trazer com que os alunos se sintam mais estimulados a buscarem conhecimentos a respeito de uma determinada matéria. O professor poderá, por exemplo, seguir a seguinte sugestão: criar um Instagram biológico. O Instagram é uma rede social gratuita, voltada principalmente para o compartilhamento de imagens. É de acesso fácil, utilização simples e pode ser baixado facilmente em qualquer smartphone. A ideia é que o professor oriente a criação de uma conta de Instagram, onde serão postadas apenas fotos biológicas. O aluno poderá editar as fotos utilizando todos os recursos que a rede oferece, tais como as molduras e os efeitos de desfoque e os famosos filtros. É importante que o aluno se sinta estimulado a fazer com que a conta fique com a cara da turma. O professor deverá intervir principalmente no que diz respeito às legendas das fotos. É importante que cada legenda seja revisada e informações interessantes sobre o tema de biologia sejam colocadas. Infelizmente, nem todos os alunos possuem smartphones. Sendo assim, essa atividade poderá ser feita delegando-se tarefas. Enquanto alguns escolhem o tema a ser fotografado, outros podem preocupar-se com a montagem da legenda e com a edição da foto. O importante é que todos estejam animados a participar. A atividade pode ser estendida por um período longo de tempo. Para isso, basta pedir aos alunos que todas as aulas práticas sejam fotografadas e sejam incentivados, incentivá-los a buscar por curiosidades que possam ser postadas na conta. Essa sugestão pode ser encontrada no endereço educador.brasilescola.uol.com.br.
O tweet também pode ser útil no ensino da produção de textos e da coesão textual. Sabemos que as principais características do Twitter são a concisão e o número restrito de caracteres no desenvolvimento da mensagem. Vejamos então uma sugestão usando o Twitter nas aulas de língua portuguesa. Esta proposta, Twitter nas aulas de língua portuguesa, deverá contemplar os alunos do ensino médio, pois nesta fase a turma já está conectada e familiarizada às redes sociais. A primeira coisa a se fazer é verificar se todos possuem uma conta. Caso alguns alunos não sejam cadastrados, você deverá auxiliá-los nesse sentido, conduzindo-os ao laboratório de informática da escola. O Twitter é uma ferramenta diferente, porque determina o número de caracteres permitidos no momento de escrever uma mensagem, o que nos obriga a ser precisos e coesos, mas sem perder de vista os aspectos relativos à coerência. Acompanhe as diferentes etapas dessa proposta de aula de redação utilizando o Twitter, a qual poderá ser desenvolvida em até 8 aulas. Primeira etapa. Depois que todos os alunos já estiverem conectados ao Twitter, peça que eles façam um levantamento sobre as principais características da ferramenta. Segunda etapa, é hora de introduzir a proposta de aula. Apresente aos alunos o livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século XX, projeto organizado pelo escritor Marcelino Freire. Esses contos são breves, assim como são os tweets. Terceira etapa, peça aos alunos que escrevam contos sem se preocuparem com sua extensão. O tema deve ser previamente escolhido e, de preferência, uma opção feita por eles próprios. Quarta etapa, depois dessa etapa, peça que os alunos reescrevam suas histórias, eliminando excessos como descrições de personagens e ambientes, assim como frases e períodos desnecessários para o entendimento global do texto. Quinta etapa, peça que os alunos troquem os textos entre si e que discutam de que maneira seus microcontos poderão alcançar os 140 caracteres sem que a história central seja prejudicada. Sexta etapa, recolha os textos e faça as devidas correções, principalmente em relação ao uso dos conectores linguísticos, elementos fundamentais para a coesão textual. Caso algum texto tenha ultrapassado o limite de 140 caracteres, solicite que o aluno faça uma nova edição do conto. Sétima etapa. Os alunos poderão publicar seus microcontos no Twitter ou, caso você prefira, crie uma única conta que poderá reunir todas as histórias devidamente creditadas. Oitava etapa. Ao final do projeto, você também pode sugerir a publicação de um livro com os melhores microcontos de seus alunos. Os principais objetivos da aula são mostrar aos alunos a importância da adequação da língua escrita em diferentes meios de comunicação, desenvolver o poder de síntese dos alunos, mostrar a importância dos conectores linguísticos para o processo de coesão textual. Fonte: educador.brasilescola.uol.com.br/estratégias ensino/Twitter nas aulas de língua portuguesa. Viram só, professores cursistas? O Twitter pode ser muito útil nas aulas de produção de textos. Estimula a criatividade e a participação de seus alunos.
Diariamente, os professores precisam disputar com as tecnologias a atenção dos alunos. Concordam? A estratégia de ensino, utilizando o Facebook na sala de aula, também busca aproximar esses dois universos. A escola vem enfrentando uma série de problemas relacionados ao uso das tecnologias na sala de aula, sem a permissão dos professores. Podemos chamar esse fenômeno de epidemia, o qual já está se tornando endêmico nas várias tecnologias em que os alunos levam e usam na escola. Não é novidade que, durante as aulas, os estudantes atualizam seus perfis, curtem fotos de amigos, comentam publicações, assistem a vídeos e tudo isso enquanto o professor explica o assunto. A proibição feita por algumas instituições, em muitos momentos, causa situações conflituosas em salas de aula, o que termina por desgastar professores e alunos. O que fazer então? Se proibir não é a solução, liberar também não é. Portanto, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio para resolver essa questão. Um ditado muito conhecido que diz: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Pode ser perfeitamente aplicado para resolver esse impasse. Se não é possível proibir, vamos permitir a utilização, mas não de forma leviana. O ideal é vincular o uso da tecnologia à educação e uma estratégia interessante é o uso do Facebook. Como estamos nos referindo aos alunos da EJA, e em especial o ProEJA, acompanhe algumas sugestões que podem fazer com que o Facebook torne-se um forte aliado dos professores de língua portuguesa. Cada sala pode ter o seu próprio Facebook e, divididos em grupos, os alunos deverão ficar responsáveis pelas postagens. Os temas são escolhidos pelos professores e vão desde questões gramaticais a produções textuais. Todos os trabalhos serão apresentados na internet. Como os discentes têm consciência da exposição gerada pelo Facebook, certamente serão mais cuidadosos no momento dos posts, o que implicará mais pesquisas e cuidados com a questão ortográfica. Os filmes despertam muito interesse nos alunos e, se suas exibições forem aliadas ao Facebook, isso trará um retorno de aprendizagem positivo. Por exemplo, escolha um filme que seja interessante para a idade da turma, passe-o para a sala e depois o explore no Facebook. Essa exploração poderá ser feita através das produções de resenhas, que deverão ser lidas e comentadas pelos colegas ou simplesmente através de comentários a respeito do filme. É interessante que seja revisada a estrutura do parágrafo argumentativo para que os comentários sejam embasados e não se limitem às expressões como adorei, odiei, gostei, mais ou menos, etc., as quais são, infelizmente, tão típicas. É importante trabalhar com a argumentação, enfatizando que todos os posicionamentos precisarão ser justificados. Os gêneros textuais também poderão ser trabalhados aliados ao Facebook. Por exemplo, após a explicação sobre o gênero biografia, solicite que pesquisem e produzam biografias de diferentes escritores para que possam postar no Facebook. Assim, o conhecimento será ampliado, pois todas as biografias serão lidas por todos da sala. Além disso, é possível promover concursos de paródias, poemas, contos, crônicas, enfim, é possível explorar os mais diferentes gêneros textuais. As possibilidades são variadas e poderão ajudar muito na aprendizagem dos alunos. Os desafios são grandes, mas não são intransponíveis. O importante é ousar e não desistir.
O primeiro passo é muito importante e aprender com os erros também. Aquilo que não deu muito certo na primeira tentativa, sairá melhor na próxima, até que o sucesso seja total. Outra sugestão também chama-se sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia que inova o processo de aprendizagem tradicional, invertendo a forma como o aluno é apresentado ao conteúdo escolar. Nessa prática, em vez de chegar com total desconhecimento sobre a matéria a ser discutida em classe, os alunos são estimulados a pesquisar sobre o conteúdo a ser explorado pelo professor antes da aula. Estudos mostram que a sala de aula invertida aumenta em média 20% da presença e 40% da participação dos alunos em classe. E se o professor puder contar com o uso de aplicativos na sala de aula, essa prática será ainda mais facilitada e proveitosa. O professor pode, por exemplo, criar um guia de conteúdo a ser pesquisado online que ajudará os alunos a se informarem sobre o tema antes da aula. Em sala, o professor poderá utilizar uma apresentação de slides que tenha apenas tópicos e de forma colaborativa com os alunos e enriquecendo os slides. Assim, cria-se a apresentação de slides definitiva para a aula. Aplicativos gratuitos como o Google Sala de Aula podem ser usados nesse tipo de atividade. O Google Sala de Aula ajuda alunos e professores a organizarem as tarefas, aumentar a colaboração e melhorar a comunicação. O Google trabalhou com vários professores para criar o Sala de Aula. Uma ferramenta simples e fácil de usar que ajuda os professores a gerenciar atividades. Com ele, os professores podem criar turmas, distribuir tarefas, dar notas, enviar feedbacks e ver tudo em um único lugar. Aulas interessantes e inusitadas, como as que foram supracitadas, é tudo que os professores e alunos precisam para trabalhar melhor em conjunto. Para se cadastrar no Google Sala de Aula, basta o professor possuir uma conta do Gmail, fazer login e inserir sua turma. É simples assim. Conforme o site, os docentes não precisarão se preocupar com a segurança, pois todos os dados são protegidos. As escolas são proprietárias dos dados e a responsabilidade do site é mantê-los protegidos. O Google defende e opera os próprios servidores seguros e o serviço de plataforma, facilitando para que os administradores o monitoramento e o gerenciamento da segurança dos dados. Outra ação de bastante importância trata-se da sugestão de exercícios em campo. Imagine uma aula de biologia ou geografia em que o professor leva os alunos para o jardim da escola ou mesmo em um parque próximo e envia um formulário online com questões do tipo: ache e fotografe uma flor, ache tal mineral Y, diga onde foi encontrado um mamífero no parque e um inseto. Com o uso de smartphones ou outros aparelhos digitais conectados à rede, essa seria uma aula incrível, em que os alunos jamais iriam se esquecer. A atividade poderá ser feita também em pequenos grupos, o que aumentará ainda mais a participação dos alunos e facilitará a utilização de dispositivos móveis, caso não haja um para cada aluno. E o reforço escolar? Às vezes são tão monótonas para o aluno as aulas, que tal uma aula de reforço via videoconferência?
sem que os alunos tenham que se deslocar para a escola, no horário em que outras turmas estão ocupando as salas. Essa prática aumenta o engajamento dos alunos, além de se beneficiar dos diversos recursos audiovisuais que esse tipo de aplicativo educacional poderá proporcionar. Como vocês estão observando, caros cursistas, as informações não estão mais somente nos livros. A internet é uma fonte inesgotável de conhecimentos. Existem diversos sites que oferecem excelentes conteúdos para educadores e estudantes. O Google Acadêmico é um exemplo. Ele disponibiliza vários livros, artigos, teses, resumos e disciplinas de forma bastante abrangente e gratuita. O importante é o professor se preparar e planejar de maneira efetiva a utilização desses recursos em sala de aula. Hoje, os professores e alunos estão lançando mão cada vez mais de novos aplicativos e softwares que potencializam o aprendizado. Um exemplo é o Edmodo, um aplicativo gratuito para iOS e Android, o qual facilita a interação e a conexão entre os educadores e alunos, pois permite o envio de mensagens, trabalhos e confere os eventos quando os alunos estão fora de aula, da sala de aula. Além disso, os professores poderão enviar alertas para os alunos e até armazenar as notas. Outro aplicativo muito útil e ideal para estudar história e geografia é o História Mapa do Mundo, disponível para os dispositivos iOS. Oferece diferentes mapas em alta resolução de diversas partes do mundo e também de vários períodos da história. Já a Visual Exploration ajuda na aprendizagem da tabela periódica. Quando o aluno tocar em qualquer elemento, aparecerá uma imagem 3D de diferentes objetos feitos a partir dessas substâncias. E para os vestibulandos, o aplicativo Exercitando Matemática possui mais de 300 exercícios para vestibular, Enem e até concursos públicos. O aplicativo foi criado por uma escola preparatória no Rio de Janeiro e reúne tarefas das melhores universidades do Brasil. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula, bem como do estudo da disciplina Tecnologias Educacionais no ProEja. Como vocês podem observar, tecnologia e educação sempre tiveram uma relação difícil, sobretudo dentro da sala de aula. Embora o modelo de escola tenha pouco se alterado com o passar dos anos, a cultura digital é uma realidade entre alunos e professores, e isso é o que tem desafiado a tradição. Estamos caminhando a passos lentos, mas acredito firmemente que chegaremos lá, pois não dá mais para fazer um contorno neste caminho. Temos que nos aprofundar mais e mais na aquisição de conhecimentos voltados para o uso dos recursos tecnológicos e da internet em nosso dia a dia escolar. E lembrem-se sempre, nossos alunos pertencem à geração dos chamados nativos digitais. Um dos pontos positivos de se usar a tecnologia na educação é a intensidade pela qual esta prática aumenta o interesse dos alunos, amplia o horizonte de pesquisa e oportuniza com efetividade o compartilhamento de informações e conhecimentos. Além disso, estimula significativamente o trabalho colaborativo e permite que o aluno seja o protagonista do seu processo de aprendizagem. A tecnologia sozinha não vai melhorar a educação, mas ela pode ser uma parte importante da solução.
Desejo muito sucesso na caminhada de cada um de vocês. Um forte abraço a todos.